Vamos agora determinar aqui a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, 2 e 3 e B, 1 e 5. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro obter a equação geral, depois a gente isola o y e vai ter a equação na forma reduzida. Então venha cá, eu vou imaginar aqui uma reta. Ah, professor, posso desenhar no plano cartesiano se eu quiser? Sim, pode desenhar. Estou aqui na boa, olha só. Ponto A, você chega aqui, que vale 2 e 3. Ponto B, quem é o B aqui? B é 1 e 5. E existe um terceiro que eu não sei qual é, eu vou chamar de x e y. Nesse caso, A, B e C estão na mesma linha reta, então o determinante vale 0. Aí você monta aqui o nosso determinante. Ponto A, como é o ponto A? 2 e 3. Aí depois ponto B, quem é o B? 1 e 5. Ponto C, x, y, e repete o A, 2 e o número 3. Ponto A, ponto B, ponto C e repita o primeiro. E aí você vai ter as diagonais. Essa diagonal aqui, ó, você vai ter 2 vezes 5, você coloca aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Essa outra é a diagonal, 1 vezes y vai dar y. E essa outra é a diagonal aqui, x vezes 3 vai dar 3x. Aí menos, agora as diagonais secundárias. Essa diagonal aqui, 1 vezes 3 vai dar o número 3. Essa outra diagonal, 5 vezes x, 5x. E aqui eu tenho essa diagonal, y vezes 2 vai dar 2y. E aí você coloca igual a 0, porque A, B e C estão na mesma reta. Se estão na mesma reta, é porque o nosso determinante tem que ser sempre 0. Chegando aqui, vamos reduzir os termos semelhantes com calma. Primeiro, vamos eliminar os parênteses. Você vai ter aqui 10 mais y mais 3x. Menos com mais e menos com mais aqui. Agora, vamos lá. Aqui eu vou ter 3x menos 5x. Aí você coloca menos 2x. Aqui eu tenho y menos 2y. Sinais diferentes, conservo do maior módulo e subtrai menos y. E aqui 10 menos o número 3 aqui vai dar 7. Posso parar aqui? Posso, mas é muito comum chegar aqui, como aqui apareceu na frente do x um sinal de menos, o professor chega aqui e multiplica por menos 1. Qual é o objetivo disso? Trocar o sinal, mas muda o sinal de cada parcela. E você pode utilizar, como eu falei, o teorema de Namarra, fazer Namarra, que é assim, ó, mudar o sinal. Então, vai ficar 2x mais y menos 7 igual a 0. Mas só uma brincadeira, que o correto é falar, vou multiplicar cada um aqui por menos 1. Menos com menos mais, menos com menos mais, menos com mais dá menos. Que, na verdade, quando você multiplica por menos 1, o que é que ocorre? Muda o sinal de todo mundo. Então, você pode fazer logo assim, que sai rapidola, legal? Qual o nome dessa equação que eu cheguei aqui? Eu quero que você coloque aí no seu caderno os nomes, porque você está estudando. Quem está estudando tem que anotar tudo. A gente anota até pensamento. Não, qual é o nome disso aqui? Você vai marcar, vai fazer o seu mapa mental aí e vai ter que estar lá o nome dessa equação aqui. Qual o nome dessa equação? Ah, professor, já sei. Essa aqui é a equação na forma geral. Perfeito. Então, aqui você tem a equação, coloque aí, geral da reta. Equação na forma geral. O que foi que eu te ensinei? Que da geral você pode isolar o y e vai obter a equação na forma reduzida. A gente chama só de equação reduzida da reta. Prof, como é que eu faço para obter a equação reduzida mesmo? Não esqueça, aqui na equação geral você vai isolar a variável y. Pode ser x, professor? Não. Sempre tem que ser o y, a forma reduzida. Está somando, passa subtraindo, está subtraindo, passa somando.
E agora você tem aqui a chamada equação na forma reduzida. Vamos marcar aqui para ficar bonitinho aí no seu caderno. Agora, já que você já sabe obter a equação reduzida, está na hora de você aprender um pouco mais sobre a equação reduzida da reta. Esse número, preste atenção, um número que acompanha o x, esse número que acompanha o x, ele recebe um nome, é chamado de coeficiente angular da sua reta. Coeficiente angular é esse que acompanha o x. E esse aqui, que não tem variável nenhuma, esse termo aqui independente, ele é chamado, deixa eu colocar o nome dele aqui, de coeficiente linear. Anote aí, por gentileza. Na equação reduzida, tá? Na reduzida, quando você isola a variável y, quem acompanha o x, coeficiente angular, e esse aqui é chamado coeficiente linear. Então, olha lá. Você já está ficando top aqui. Já sabe que essa aqui é a equação na forma geral. Forma geral é essa aparência, ax by mais um c. Quando você toma a decisão de isolar o y, obtém uma equação na forma reduzida, que é esse formato aqui. Y igual, aparece um número vezes x e o outro número. Esse aqui é chamado coeficiente angular e esse aqui é chamado coeficiente linear da sua reta. Entenda bem, se o exercício perguntasse, obtenha o coeficiente angular, você já tem uma maneira de fazer isso. Basta obter a equação reduzida, que a reduzida te dá essa informação, coeficiente angular e aqui o coeficiente linear da reta. Dá uma notada que eu já volto rapidola. Vamos agora resolver essa outra situação, que eu forneci esse gráfico bem aqui. Eu tenho uma reta, vou chamar aqui de reta S, e eu quero saber dessa reta S aí a equação reduzida. Professor, já sei como eu tenho que começar. Eu preciso montar o determinante, mas para isso é necessário ter 2 pontos. Verdade. E você tem. Pode observar que a minha reta S aqui, ela passa por esse ponto aqui, chamar de A. E o importante é, primeiro você coloca o valor do x. Qual é o valor do x aqui? 1. E depois o valor do y, que é 4. Bem, aqui eu tenho um ponto B. Qual é o valor do x aqui? O número 3 e o valor do y, 10. Agora se eu tenho AB, como isso é uma reta é formada por infinitos pontos. Perfeito. E aí você chama um ponto B aqui em qualquer lugar, de C, por exemplo, e vai chamar de x e y. E não esqueça que A, B e C estão na mesma linha reta. E aí você pode montar o determinante. Como é que a gente monta o determinante? Você lembra? Ponto A, ponto B, ponto C, repete o A. Vou te dar uma dica que você pode organizar também assim. Olha lá, ponto A, você coloca aqui o A. Qual é o valor do A? 1 e 4, 1 e 4. Aqui ao lado, ponto B, quem é o B? 3 e 10. Ponto C, x e y. E repete o A, 1 e 4. Olha aí, você pode organizar de modo vertical ou de modo horizontal. Olha essa dica especial aí. Então, aqui você pode fazer assim, se quiser. Ponto A, ponto B, ponto C e repete o A. Vai dar o mesmo resultado. E não esqueça, é a mesma coisa. Você vai ter aqui o nosso determinante. Quem vai ser o determinante? Aí você vai ter essa diagonal. Aqui, ó, as diagonais principais. Então, aqui, ó, 4 vezes x, 4x. Essa outra diagonal, 3 vezes y. Aí você coloca 3y aqui. Essa outra diagonal, 1 vezes 10, vai dar 10. Não esqueça, coloque entre parênteses, menos agora as diagonais secundárias. Essa diagonal aqui, 1 vezes y, vai dar y. Essa outra diagonal, x vezes 10, vai dar 10x. E essa outra diagonal aqui, 3 vezes 4, vai dar 12. Então, não importa
se você vai organizar de modo vertical ou de modo horizontal. É uma escolha sua, mas te dei um bizu aqui, aquela dica especial para você gabaritar. Legal? Agora aqui eu vou reduzir os termos semelhantes. Como é que faz? 4x, deixa eu passar a linha primeiro. 4x, 3y mais 10. Aqui você vai efetuar o joguinho de sinal, menos y, menos 10x, e bem aqui menos com mais vai dar menos 12. Agora o que é que você pode fazer? Você pode reduzir aqui os termos semelhantes. Ajuda aqui, 4x menos 10x, sinais diferentes. Conserva do maior módulo e subtrai, menos 6x. Outro detalhe agora, 3y menos y vai dar 2y. E bem aqui, 10 menos 12 vai dar menos 2. Se você quiser, pode deixar mais simples aqui. Você pode dividir todo mundo aqui por 2 para deixar mais simples. E ficou assim, menos 3x mais y menos 1 igual a 0. Prof, eu posso dividir por menos 2 para trocar o sinal? Pode. Mas como o meu objetivo era isolar o y, que eu pedi aqui na conversa com vocês, a equação reduzida, tá melhor assim para isolar o y. Vamos lá? Vamos isolar. Isso aqui, ó, se você já tem esse formato aqui é a equação geral da sua reta. Agora não, eu não quero a geral. A pergunta da questão é a equação reduzida. Legal. Por quê? Porque eu quero saber o coeficiente angular. Para saber o coeficiente angular, eu tenho que descobrir a equação reduzida. Legal? Então vai ficar assim, ó. Y igual, está subtraindo, passa somando, está subtraindo, passa somando. Acabou. Aqui você já tem, deixa eu marcar aqui para vocês aí, esse formato, quando você isola aqui o valor do y na equação geral, isolou o y, aqui você tem a forma reduzida da sua reta. Então aqui é a equação reduzida, deixa eu anotar. Equação, coloque aí, reduzida. Agora é importante você não esquecer. Esse que aparece com x aqui, ele é o meu coeficiente angular. Então, se a pergunta da questão é qual o coeficiente angular, você responde o número 3. Ah, mas poderia ser qual o coeficiente linear? Aí você responde bem aqui, ó. Aqui eu tenho o coeficiente linear, que é esse número 1 bem aqui. Tá bom? Então, coeficiente angular, quem acompanha o x, coeficiente linear, esse termo independente. Isso aqui é a equação na forma reduzida, não esqueça. Basta pegar aqui da geral, isolar o valor do y, que você tem a equação na forma reduzida. Em verdade, eu vos digo a partir de agora que a equação reduzida, anota aí, ó. A equação na forma reduzida, ela vai ter uma aparência. Qual é a aparência dela? Vou chamar assim, y mx mais um h. Eu vou chamar que a forma reduzida vai ter essa carinha bem aqui. A carinha, a aparência, o formato da equação na forma reduzida. Você vai anotar aí, junto com o professor. Diga aí, y igual a quem? A mx, m vezes x, mais um h. Prof, quem é esse m? Ah, esse m, ele está com x. Então, meu m aqui é o coeficiente angular. Então, a partir de agora, quando aparecer o m aqui no nosso curso, você já sabe que ele representa o nosso coeficiente angular da sua reta. E esse h aqui, esse h é o coeficiente linear. Coeficiente linear vai ser o valor do h. Eu queria logo te contar um detalhe aqui que a gente pode perceber. Esse meu m, o meu coeficiente angular, nesse caso aqui, ele é positivo. Toda vez que o coeficiente angular for positivo, a reta é uma reta crescente. Então, quando você tem um gráfico desse e você percebe que quando você aumenta o x, o valor do y aumenta, é nesse caso que a gente fala que essa reta é uma reta crescente,
Quando você aumenta x, o y aumenta também, tem esse aspecto bem aqui, é porque o coeficiente angular é positivo. E peraí, professor, você está me dizendo, se a reta fosse assim, seria uma reta decrescente e nesse caso o meu m, o meu coeficiente angular é negativo? Sim. Então, esse meu m, quando você olha aqui para o desenho, você já sabe, a reta é uma reta crescente, é porque ele vai vir, quando você resolver, vai dar um valor positivo. E se ele for positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente. Não esqueça isso, que isso é muito importante. Anota aqui que eu quero falar mais aqui da equação na forma reduzida. Vamos agora resolver uma outra questão aqui que ela é tradicional, você tem que saber gabaritar essa questão. Olha só, sabendo que uma reta S passa pelo ponto A, 2 e 5 e tem coeficiente angular menos 2. Determine, situação a equação reduzida da reta. Aí você diz, mas como, professor, obter a equação reduzida? Eu não tenho 2 pontos. Ei, vem cá. Você não sabe que a equação reduzida tem aquele formato? Sei, a equação reduzida é assim, professor, mx mais 1h. Legal, ele não me deu o valor do m, porque ele fala na questão aqui do coeficiente angular. Vamos procurar. Olha, tem coeficiente angular menos 2. Opa, esse é o coeficiente angular, então ele é o valor do m. Então, no lugar desse m, você vai colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes x mais o valor do h. E aí você me pergunta, mas e agora? Como é que eu vou fazer para achar o h? Ei, ele falou que a minha reta passa pelo ponto A. Esse ponto A é um ponto da reta. Se ele é um ponto da reta, ele vai ser um x e um y. Eu estou te dizendo que quando x vale 2, quando x é 2, o valor do y tem que ser 5. Então, o que você pode fazer nessa hora? Substituir. Você vai fazer assim, ó. Quando x é 2, aqui vai ser o número 5. Então, você coloca 5 aqui, menos 2 vezes 2 mais h. Preste atenção, quando x é 2, aí você joga 2 e o valor do y tem que ser 5. Dessa maneira, você tem aqui, ó, 2 vezes 2, 4, só que no caso menos 4, está subtraindo, passa somando. E aí você tem que o valor do h vai ser 5 mais 4, que vai dar 9. E dessa maneira, você pode montar sua equação reduzida. Y igual, olha só, era mx mais h. O m você já tem, menos 2 vezes x. O h você acabou de calcular, deu 9. Você pega 9 e joga bem aqui. E aqui está a sua equação na forma reduzida. Então, questão tradicional, aparece muito esse modelo. O autor da questão fornece o coeficiente angular da sua reta e fornece um ponto. E é dessa maneira que você vai obter a equação na forma reduzida. Professor, como é que eu resolvo a B? Quanto é que vale o coeficiente linear? Já está resolvido, porque esse aqui é o angular, esse aqui é o coeficiente linear. Então, linear bem aqui, você sabe que ele vale quanto? Vale 9. É o meu h que eu chamei, vale 9. Legal? Você não é obrigado a chamar de h bem aqui. Vão ter professores, por exemplo, vão colocar mx mais um n, normal. O importante é que esse que acompanha o x é o coeficiente angular e esse termo independente é o coeficiente linear. Então, meu linear vale 9, já está resolvido. Agora, cuidado com essa C, que eu quero saber o ponto em que a reta corta o eixo y. Que ponto é esse? Preste atenção. Quando você monta aqui o seu gráfico, né, vamos imaginar, isso aqui é uma reta, vai ter lá um gráfico, uma reta desenhada no plano cartesiano. Então, eu vou filosofar aqui, por exemplo. A minha reta seria algo assim, ó. Eu tenho bem aqui um plano cartesiano, eixo você coloca aqui das abscissas, eixo das ordenadas. E aí, essa reta aqui, o coeficiente angular é negativo. Você tem que saber que esse 9, que é o meu coeficiente linear, é aonde a reta corta o eixo das ordenadas.
vai cortar em cima do 9 aqui. Como é negativo, a gente já conversou, se é negativo, a reta é uma reta decrescente. Não esqueça isso. Agora, cuidado, se ele perguntar qual é o ponto em que a reta corta o eixo Y, não vai responder 9, não é 9. Esse ponto aqui o x é 0 e o y é 9. O toque no eixo Y, então esse ponto aqui, x é 0 e y é 9. Muita gente cai nessa pegadinha. Dá uma notada bem aqui que eu já venho para finalizar a nossa aula de hoje. Vamos ver agora essa próxima situação. Ele me deu esse gráfico. Eu tenho uma reta aqui, vou chamar de R, por exemplo, e eu quero obter dessa reta o coeficiente angular dessa reta. O que é que você faz? Como você conhece a sua equação na forma reduzida, você pode começar por ela assim. Você escreve aqui, ó, y igual a mx mais o h. O h não é o coeficiente linear? É, professor. Esse h não é o toque no eixo das ordenadas? Olha para o seu gráfico. Você tem aonde está tocando no eixo y? Deixa eu ver, prof. Achei. Bem aqui o número 2. Esse 2 aí é o toque no eixo y. Ele é o valor do h. O coeficiente linear, esse carinha, é o toque no eixo y toda vez. Então, você começa assim, ó. Y será mx mais o valor do h, que é o número 2. Prof, como é que eu vou achar o m? Olha para o gráfico. Bem aqui existe um ponto dessa reta. Bem aqui o x vale 2 e o valor do y é 10. Então, você vai substituir. No lugar do x vai colocar 2 e no lugar do y o número 10. Vamos lá? Aqui você tem um 2 somando, passa diminuindo, 10 menos 2. Aqui eu tenho m vezes 2, que é a mesma coisa que 2m. E aí você tem agora, aqui vai dar 10 menos 2, 8. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Ó, está assim até o momento. 2m vale 8. E aí está multiplicando, passa dividindo. M vai ficar 8 dividido por 2. E esse m é o nosso coeficiente angular, que vale 4. Então, se a pergunta da questão é qual o coeficiente angular, você já gabaritou aqui, ó, coeficiente angular vale 4. Ele poderia perguntar qual a equação na forma reduzida. E aí você coloca assim, y igual a mx mais h, só que o m vale 4, então vai ficar 4x mais o valor do h, o seu coeficiente linear, que vale um número 2. E aí você gabaritou, sabe resolver mais uma questão. Epa, 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 chegamos ao final de mais uma aula para você. Eu gostaria que você voltasse nessa aula, fizesse uma revisão. Como é que você obtém a equação geral de uma reta quando tem 2 pontos e a nossa equação reduzida? E não esqueça, reduzida, mx mais h, m, coeficiente angular, h, coeficiente linear. Te espero até a próxima aula. Rapidola! Fala, galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aqui seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.